Começa agora, Nosso Bairro, com Eduardo Cruz. Boa noite, meus amigos. Aqui é o Eduardo Cruz. Eu estou aqui na Rádio Life FM para mais um programa Nosso Bairro Melhor. Um programa que é voltado para a sua rua bem cuidada, um programa que se preocupa com o seu bairro, com a nossa cidade. E nós vamos hoje falar sobre alguns assuntos que são muito importantes, como, por exemplo, a questão das chuvas. Nós sabemos que nós vivemos em épocas de extremos climáticos. Então, quando chove, chove muito. Quando existe uma seca, a seca é histórica, uma das maiores secas dos últimos 10 anos. Quando existe uma nevasca no norte do hemisfério norte do planeta, é a maior nevasca dos últimos 100 anos. E aqui na nossa cidade também nós costumamos ver chuvas que não se via antes. Então, a gente imaginar que a gestão pública da cidade ela acabe tendo uma resposta tão rápida quanto a gente espera, muitas vezes não é o que acontece. A gente imaginar que uma prefeitura possa fazer uma obra de infraestrutura num tempo hábil para que você evite a nova estação das chuvas, que tenha estragos e pontos de alagamento, como a gente acaba vendo, é uma coisa que é difícil da gente conseguir evitar isso. Então, dentro desse cenário, dentro dessa ótica que a gente entende muitas vezes a situação da prefeitura, a gente entende que o poder público ele não tem todo um aparato para poder ter uma resposta do ponto de vista climático dessas questões que acontecem, porém, a gente entende que tem como ir se preparando e vendo formas de se evitar mesmo a resposta da natureza, que muitas vezes não tem como você bater de frente, obviamente. Mas, diante dessa época de chuva, e recentemente, já no início do ano, a gente já viu uma grande chuva em Campinas, e a gente vai falar sobre isso, alguns vídeos que nós recebemos. Diante disso, a gente foi conversar um pouco com a prefeitura para saber o que a prefeitura ela anda fazendo sobre as ações que são tomadas para evitar as enchentes. A gente viu que a prefeitura tem um plano que foi lançado em 2022, com previsão de obras para 2024, em que ela elenca algumas ações que são importantes serem realizadas para que possa evitar essas enchentes. Então, dentro desse plano que a prefeitura apresentou, está o que a gente chama de tatuzão, que é aquela máquina que costuma fazer as galerias, os buracos dos metrôs nas grandes capitais. E esse tatuzão, ele está previsto para fazer as galerias pluviais subterrâneas, para ter um escoamento dessa chuva. Então, está previsto o tatuzão aqui em Campinas, também está previsto, dentro desse plano de contingenciamento de enchentes, piscinões em locais estratégicos da cidade, que a prefeitura já sabe que vai ter que atuar. E, além disso, além do tatuzão e dos piscinões, também algumas placas informativas de trânsito e algumas câmeras que vai poder pegar como que está aqueles pontos críticos para ver se a água está começando a subir demais, para aí sim tomar algumas providências. Então, diante disso, eu quero dizer que do programa aqui, Nosso Bairro Melhor, a gente já está oficializando a prefeitura para saber quais são as medidas a serem tomadas para que a gente possa acompanhar esse projeto que foi anunciado que iria se iniciar em 2024. Mas, como o ano acabou de começar e essas obras demoram para ser feitas, eu quero aqui passar para vocês algumas imagens que a gente pegou nas redes sociais, de alguns veículos de comunicação, algumas pessoas que mandaram para a gente as imagens que eles foram captando, e aqui eu peço uma atenção especial para você, ouvinte, telespectador aqui do nosso podcast, da Rádio Life FM, para que você envie para a gente
sempre que possível, algum vídeo, você que está constatando alguma situação, seja enchente, seja o lâmpada queimada, buraco na rua, mato alto, um furto, qualquer tipo de situação, eu quero pedir para você enviar para a gente. Seja no meu Instagram pessoal, no Instagram que é @eduardocruz.cps, e o Instagram da Rádio Life FM também, muito importante. Tem o meu telefone celular para receber por WhatsApp a sua mensagem, a sua denúncia, a sua solicitação, a sua opinião. E eu quero aqui passar para vocês agora um vídeo que é como que foi em plena Avenida Norte-Sul essa enchente da última chuva. Põe lá, Tec. Isso quer dizer que os dutos atuais não aguentam a vazão da chuva. Realmente choveu muito. O CEPAGRE da Unicamp informa que choveu 90 milímetros por metro quadrado. Isso é mais do que choveu o mês de fevereiro inteiro do ano passado, para vocês terem uma ideia. E isso foi em 2 horas apenas. Mas então a gente está avançando aqui no nosso programa e eu quero passar a nossa informação, a nossa opinião sobre essa questão do que a gestão pública pode fazer relacionado à questão das chuvas. A gente já informou o que a prefeitura tem como um plano de contingenciamento de enchentes. Isso é importante, o acompanhamento disso. Mas também, quem sabe a gente pode aqui comentar, acrescentar ao debate público sobre ações que possam ser feitas. Por exemplo, um assunto que é muito importante, e eu estava conversando há um tempo atrás com o doutor Amando Coelho. Ele é um engenheiro, ele já foi secretário municipal de trânsito, já foi presidente da INDEC no governo Chico Amaral, lá nos idos de 96 a 2000. Ele conhece muito do assunto de infraestrutura urbana e ele comentou que é preciso a gente saber, entender e averiguar como estão as atuais galerias pluviais da cidade. Porque se é importante e necessário a gente construir novas galerias, até ampliar as galerias, o duto, o calibre das galerias existentes, a gente precisa também ver se essas estão entupidas, porque o povo, muitas vezes, ele se preocupa com o que ele vê, com o que ele enxerga, e o que ele enxerga é apenas a boca de lobo. Toda essa estrutura, essa infraestrutura por baixo da terra, a gente não vê. Mas e se tiver alguns galhos que interrompam o fluxo das águas? E se tiver lixo acumulado, porque vai acumulando, vai segurando, a gente sabe, quem tem casa sabe como que é, às vezes fio de cabelo entope um cano. A princípio você não imagina que um acúmulo, um fio de cabelo que passe, vai passando, mas ele segura o outro, vai segurando e entope um cano. Da mesma forma, galhos podem, nas galerias atuais subterrâneas, podem estar entupindo a via. Então, nós vamos protocolar uma solicitação à Secretaria de Serviços Públicos, à Sanasa, a quem quer que seja, ao órgão responsável, para que ele dê a informação de quando foi a última atualização da limpeza das atuais galerias pluviais. Por quê? Porque isso nós entendemos e ancorados na opinião de profissional experiente, nós queremos saber quando que foi feito. E isso pode ser algo que ajude, nesse momento, enquanto essas importantes obras que a Prefeitura já anunciou não forem finalizadas, a gente tem que ir lidando com o que tem. E limpar essas galerias, deixar elas livres para poder circular e passar, dar vazão a essa água, isso é muito importante. Bom, outra questão que é muito, mas muito importante é a questão das cidades inteligentes, smart cities. Campinas já foi escolhida há um tempo, há 2, 3 anos atrás, como a cidade mais inteligente do Brasil. E isso se deve porque
a gestão pública, ela se moderniza e ela prepara métodos, equipamentos, softwares de conduta que faz com que ela utilize das tecnologias para dar um serviço melhor ao cidadão. Uma dessas tecnologias, eu me lembro quando eu trabalhava na empresa de tecnologia da prefeitura, a IMA, Informática de Municípios Associados, a gente trabalhava com Smart Cities na época. E tinha um projeto vinculado com a Huawei, na época, que se chamava Safe City. E esse projeto previa a instalação de equipamentos meteorológicos em pontos estratégicos da cidade, em que você, fazendo um estudo, você sabia que se chovesse em determinada região da cidade, esse estudo comprova que vai alagar na Norte-Sul, por exemplo. Então você não precisa esperar começar, a água já está na Norte-Sul, subindo, para você parar o trânsito. A estação meteorológica lá, a jusante, a montante do rio, num ponto da colina, da montanha, que se chover lá, a gente sabe que tantos milímetros por metro cúbico, você sabe que a água vai escorrer, daqui a meia hora vai encher na Norte-Sul. Então, esse projeto previa isso, e previa que essas estações tivessem sensores para enviar essa informação para o órgão responsável, e esse órgão, antes que a enchente se inicie, aí ele já toma todas as providências. Ele já avisa o trânsito, ele já avisa as pessoas, porque a gente escuta notícias de que tal pessoa morreu arrastado por uma enchente. Tantas pessoas perderam seus veículos por causa que entraram numa roubada, virou uma curva errada e deu de cara aonde não podia mais votar, num lugar alagado. Então, é muito importante a ação preventiva e você usar de tecnologia na gestão pública, que isso é Smart City, cidades inteligentes, para que a gente possa evitar essas situações. Então é isso que eu queria passar para vocês, é esse brainstorming que eu acho que é importante compartilhar, a gente pensar junto. Eu quero que alguém faça alguma pergunta depois, manda para a gente no próximo programa comenta sobre isso. O que vocês acharam dessas novas tecnologias que a gente vai apresentando? Tem muitas ideias novas, tem muitas ações em outros municípios, outras cidades pelo mundo que inventam ações que onde a princípio não se enxergavam saída na gestão pública, mas com a tecnologia, com a criatividade, com pessoas pensando, cabeças pensando num brainstorming, a gente pode chegar a soluções inimagináveis anteriormente, e o foco sempre na qualidade de vida do cidadão, na felicidade das pessoas, que isso é importante no final das contas. Então, novamente, meu Instagram, @eduardocruz.cps, está livre para você passar, me seguir, importante isso, lá eu posto outros tipos de vídeos também, vai ser um prazer ter você acompanhando o que a gente faz. E você manda um inbox para mim que eu respondo, a gente já prepara qual que é a sua demanda, seu comentário, eu quero saber sobre o tema de hoje, o que você achou dessas duas ideias, o quanto que elas são importantes, e a gente também vai acompanhando junto com a Prefeitura o andamento do projeto que ela já apresentou, para que a gente possa saber se está indo tudo certo, se está indo a contento as obras, porque a gente sabe como que é, obra de infraestrutura, ela muitas vezes exige liberações financeiras, bancos federais que precisam liberar um empréstimo, e muitas vezes isso para por burocracia e acaba impactando isso na obra. Então, nós, da cidade de Campinas, uma cidade com 1.200.000 habitantes, uma cidade tão importante para o Brasil, ela não pode ficar refém de burocracia.
Então, a gente tem plena consciência de que a atual gestão pública, a administração está trabalhando em prol da cidade, a gente está acompanhando de perto isso e admira muito todo esse empenho, principalmente que o prefeito Dário Saad vem fazendo em prol das ações na ponta, para a melhoria de vida da população, mas a gente sabe como é difícil muitas vezes você ter que depender de outro ente, seja estadual ou federal. Então, nós vamos estar sempre alertas quanto a isso e também vamos passando para vocês, passando como que é o andamento das obras. A partir deste janeiro, a gente que está iniciando o nosso programa, Nosso Bairro Melhor, aqui na Rádio Life FM, no meu podcast, no meu YouTube, Eduardo Cruz, e a gente vai pegar esse assunto no colo. A gente vai acompanhar, porque isso é uma visão estratégica. Isso é você se preparar, porque se uma obra demora 1 ano para ser feita, eu quero saber o que vai acontecer antes para janeiro que vem. Se esse janeiro a chuva já está vindo e infelizmente a gente não tem toda a estrutura já estabelecida, como que vai ser o próximo janeiro? Essa que é a visão de um gestor público consciente, um gestor público estratégico. E é isso que, nesse bate-papo, nessa conversa que a gente vem tendo, é isso que a gente quer passar para vocês. Essa necessidade da estratégia e da prevenção. Ver muito antes qual que é o problema, qual que vai ser a solução, o tempo de implementação para essa solução, e aí a gente trabalha em cima. Aí é cobrar, acompanhar, corrigir, isso faz parte. Então, eu tenho certeza que quando a população enxergar que o gestor público, a administração, está efetivamente preocupada, dando informação, atuando, qualquer contratempo também acaba sendo entendível, as pessoas acabam estando junto, de mão dadas com a gestão pública, confiando, que é com base nessa confiança que a gente vai avançando na gestão pública em prol de uma cidade melhor, de uma sociedade mais igualitária e de um serviço público de qualidade. Então é isso, meus amigos. Mais uma vez, Nosso Bairro Melhor, um programa novo, um podcast aqui na Rádio Life FM e no meu canal do YouTube, Eduardo Cruz. A gente está aqui para ficar, a gente está aqui para fazer um grande programa, um programa inteligente, um programa que possa contribuir para a gestão pública, para a sua vida, que no final das contas, o que acontece na cidade se reflete no bairro, se reflete na rua e se reflete na sua casa, na sua família. Tamo junto, agora a gente vai para um pequeno break, uma musiquinha para você também dar uma relaxada, mas não saia daqui da nossa sintonia, do nosso canal, porque no próximo bloco eu vou tratar sobre segurança e algo que aconteceu que foi muito importante na linha do trem, que a gente pegou alguns vídeos que nos preocupam e a gente vai discutir sobre isso. Até lá. Estamos apresentando Nosso Bairro. Pessoal, estamos de volta aí para o segundo bloco do nosso programa. A gente aqui aborda de um tema muito importante, que é o de segurança. Aqui, a ideia desse segundo bloco, para lembrar você, nesse começo de programa, é muito importante a gente explicar a nossa dinâmica, é que Nosso Bairro Melhor busca abordar todas as questões, seja de zeladoria, seja de segurança e a degradação da região central. Então, a gente está sempre muito atento quanto a isso. E aí eu peço para você, se você, na sua região, tem um grupo de WhatsApp que enviaram, olha, fui furtado, olha, eu tenho uma câmera de segurança que entraram no meu estabelecimento, entraram na minha casa, eu tenho um condomínio que a nossa câmera externa conseguiu pegar uma atuação, alguém pichando, alguém tentando roubar um carro na rua. Nós estamos aqui para receber, para comentar, para informar a população o que anda acontecendo e que ninguém está vendo, e mais do que isso, para pensar formas, maneiras de projetos, ações, iniciativas, para que a gente possa consertar essas questões, para que a gente possa ir trabalhando,
Nada é fácil nessa vida. A gente entende que não existe solução fácil para nada, muito menos na gestão pública. Então, esse bloco é o bloco que a gente gosta mais de conversar e detalhar uma situação. E essa semana nós temos 2 assuntos que são importantes, e é importante que eu receba de você cada vez mais situações para a gente possa fazer uma coisa muito mais dinâmica, para que a gente possa sempre abordar mais assuntos. Mas o primeiro assunto que eu quero abordar com vocês é um empresário, ele chama Francisco Jardim, ele tem um comércio, uma retífica de motores, lá no bairro Ponte Preta. E ele está, há um tempo atrás, investiu no seu estabelecimento, lá na Ponte Preta, e vocês sabem, vocês acompanharam que a Guarda Municipal, a Prefeitura, contratou 70 guardas municipais para fazer a segurança da região central. Cambuí, Centro, Botafogo, Vila Itapura, toda essa região central, o quê? Toda essa região central, ela está mais guarnecida com mais policiais, guardas municipais. O que a gente percebeu, e isso conversando também com alguns agentes de segurança, foi que, com o aumento do efetivo na região central, muitos daqueles que vinham furtando na região central, muitos daqueles que, muitas vezes por causa do crack, do vício das drogas, eles furtavam na região central, com o aumento do efetivo, eles foram para outras regiões. E aqui a gente conseguiu conversar com o Francisco Jardim para que ele dê a sua opinião, o que aconteceu com ele, e a gente tem a gravação, vou colocar no ar, mas é importante você prestar atenção nisso, porque se a gente não resolver o problema ele vai para algum outro lugar, que foi o que aconteceu. Bota no ar, então, esse depoimento do Francisco Jardim, dono de uma retífica na Ponte Preta, que foi furtado há 2 dias atrás, durante a madrugada, em seu estabelecimento. Põe no ar aí. Eduardo, tudo bem? Tô aqui mandando esse áudio para você. O que aconteceu? Não faz muito tempo, nós fizemos uma obra aqui no nosso estabelecimento. Não é um estabelecimento muito sofiscado, nós passamos alguns apuros financeiros, então é tudo muito comedido, né? Qualquer investimento que nós fazemos aqui na nossa empresa é com muito sacrifício. E acabamos de fazer a cobertura da nossa empresa, aqui da retífica. E, para nossa surpresa, né, enquanto nós fazíamos a manutenção da cobertura, invadiram a retífica, roubaram equipamentos de solda, roubaram uma série de peças aqui, de ferramentas. O nosso prejuízo é muito grande. Nós moramos aqui, nosso estabelecimento fica perto de uma região de consumo e de venda de drogas. Então, isso aqui é caminho, espaço aqui na frente. Então, assim, viram a oportunidade, por falta de policiamento aqui, acabou acontecendo isso. E outra, eu tive que fazer essa manutenção por causa da chuva que vai vir aí, viu? Porque se eu não fizer a cobertura ideal aqui do meu estabelecimento, vai dar tudo, o prejuízo vai ser maior ainda. Eu gostaria que você pedisse ajuda das autoridades aí para fortalecer o policiamento aqui na nossa região, porque não está fácil não, viu? Obrigado, Eduardo. Francisco, olha o que ele falou. Investimento hoje em dia é difícil. Você fazer todo um investimento para você acordar, chegar para trabalhar num dia de manhã e ser furtado, onde já se viu? Francisco, estamos com você.
Eu estou aqui junto nesse sentimento de uma torcida para você se restabelecer e tenho certeza que com muito trabalho você vai dar a volta por cima quanto a isso. E pode ter certeza, o nosso protocolo já foi feito, já foi encaminhado à Guarda Municipal para ela encaminhar o maior contingente para o bairro Ponte Preta, para que tenha nesse bairro também uma sensação de segurança e efetiva segurança maior. Porque não pode acontecer uma coisa dessa. A gente já vem há meses, há anos acompanhando tantos furtos da madrugada. O que a gente costuma dizer é que Campinas sofre uma epidemia de furtos da madrugada. De tantas que são as notícias que aparecem para a gente sobre eu fui furtado, um estabelecimento que foi furtado, o comércio, a casa, o prédio, o condomínio. Então, a gente não pode deixar isso acontecer, o ofício já foi feito e, mais importante disso tudo, é que você passe para a gente isso, porque se você não fizer isso, se você não passar para a gente essa informação, ninguém fica sabendo, não existe a pressão política para que o órgão responsável atue cada vez mais fortemente na sua região. Então, você do bairro Ponte Preta, liga para a gente, sabe de outra situação como essa, você empresário, comerciante da Ponte Preta, estamos juntos, conta comigo, vamos trabalhar em prol de um bairro melhor. Eu quero a sua ajuda, vamos formar um time para que a gente possa evitar situações como essa. Que a situação do Francisco Jardim seja a última que tenha acontecido, não só no seu bairro, mas na cidade inteira. Então, aqui fica minha solidariedade ao comerciante, a todos os outros moradores do bairro, e essa luta que não pode parar. Lembrando que a questão de segurança é apenas enxugar gelo, porque se você aumenta o efetivo no centro, aumenta, eles migram e aumenta na Ponte Preta, aumenta no Botafogo, aumenta no Cambuí. Se você só aumentar isso, seja na cidade inteira, só o contingente, o problema vai continuar existindo. Vai ser varrido para debaixo do tapete e quem outra pessoa vai sofrer com isso? Por isso que nós defendemos uma política pública de assistência social, principalmente voltada às pessoas em situação de vulnerabilidade, que são dependentes químicas, principalmente do crack, aqueles que usam crack, isso oficialmente registrado há mais tempo, a gente defende a internação involuntária dessa porcentagem. Porque foi anunciado há um tempo atrás que Campinas é a 9ª cidade do Brasil com mais moradores de rua. São mais de 2.300 moradores de rua. Não quer dizer que morador de rua seja dependente químico, não quer dizer que morador de rua acabe furtando. Mas, na mais das vezes, ancorado por dados estatísticos e a informação oficial dos órgãos de segurança, essa junção entre a pessoa que está na rua, e a rua é cruel, a rua massacra. Você, muitas vezes, quando você está na rua, você usa uma droga para viver, e depois disso, vive para usar. Então, o que acontece é que, quando você junta essa situação de estar na rua, usar drogas, você acaba furtando para sustentar seu vício. Uma porcentagem, dados oficiais da prefeitura, 25% dos moradores de rua usam crack. Aí você já faz as contas rapidamente, se as pesquisas demonstram que 2.300 pessoas estão na rua, 25% usam crack, a gente tem praticamente 600 dependentes químicos da pior droga possível, que é o crack. Muitas vezes furtando para sustentar seu vício. Então, é aí que a gente tem que atuar, para evitar situações como a do Francisco Jardim.
Então, meus amigos, avançando um pouco, esse é um assunto que a gente sempre vai abordar aqui. Esses dados, essa visão, esse posicionamento estratégico. E vocês sabem que aqui a gente defende a internação involuntária, que é quando a pessoa que já é refém de si mesma, ela não está em condição de definir, discernir o que é certo ou errado para ela vive para usar e usa para viver. Aí, você ancorado com as pesquisas dos assistentes sociais da Secretaria de Assistência Social, que constatam que em 2020 usa crack, a mesma pessoa em 2021 usa crack, mesma pessoa em 2022, o que está esperando para salvar ela dela mesma? E é aí que a gente precisa ter a coragem de defender a internação involuntária, ancorada num posicionamento, inclusive do próprio Ministério Público, que já se manifestou na Câmara Municipal de Campinas, que isso é legalmente possível, é amplamente estabelecido mundialmente, pacificado, de que a internação involuntária é um método técnico para você dar um encaminhamento para um cidadão que está sofrendo com ele mesmo, com vício das drogas, que a ONU define que é saúde pública. Então, a gente tem que fazer um esforço conjunto, multidisciplinar, juntar a Secretaria de Assistência Social, juntar Ministério Público, juntar Guarda Municipal, juntar a saúde, porque você tem que ter um médico para atestar, juntar todo esse histórico da assistência social e pegar um a um, caso a caso, com carinho, com atenção, com empatia, com sentimento, e tratar, e encaminhar. Prevendo no orçamento, prevendo uma licitação para que isso seja feita, e você entende quais são as comunidades que aceitam isso, vê se é prestado um bom serviço. Não é jogar num calabouço, como algumas pessoas querem dizer que a internação involuntária é isso. Não, internação não, manicômio. Não tem nada a ver com manicômio. Isso não existe mais. Isso é proibido por lei. Vamos respeitar instituições que atuam legalmente no país. Então, a gente tem que dar esse norte e convencer as pessoas de que isso, e ficar sempre alerta. Porque, às vezes, você contrata errado, e em certa instituição se apresenta de uma forma no início, depois trata mal uma pessoa, que seja punida, e que a gente pegue essa pessoa de onde ela está e ponha num lugar com qualidade, com humanismo, com sentimento, com empatia, com estrutura, com carinho, com tudo. Não é jogar em qualquer lugar, mas a gente precisa tratar, e a gente precisa encaminhar. E é o nosso entendimento quanto a isso. Bom, mantendo essa questão das drogas, vídeo urgente, esse vídeo que demonstra qual que é o problema na cidade. Vamos colocar aqui esse vídeo que é na linha do trem. Tem umas 30 pessoas, põe no vídeo aí, olha esse vídeo que vocês estão vendo aí agora. Tem umas 30 pessoas aí na linha do trem, numa festa, plena luz do dia. Eu queria saber, trabalhar que é bom nada, né? Trabalhar aí é raridade. O pessoal está lá, vendendo, consumindo, nem sei o que é, em plena luz do dia, pleno meio de semana, enquanto você, senhorinha, mãe de 3 filhos, acorda 5 horas da manhã para pegar 2 horas de ônibus, faz a baldeação, você usa 2 ônibus, anda 1 quilômetro até chegar no emprego, trabalha o dia inteiro, pega mais 2 horas de ônibus, baldeação, anda 1 quilômetro, para chegar esbudegada em casa, cansada, para ainda ter que cuidar do filho, acompanhar a lição de casa, limpar a casa, cozinhar, jantar. E tem esse pessoal que está aí, marmanjos, usando droga à luz do dia. Isso é vergonhoso, é uma vergonha para você, senhora. E quem defende o direito de que eles têm o direito de ficar ali e não mexam com eles, não façam nada, deixe como está e o problema só aumentando,
quem defende isso dá um tapa na cara sua, da senhorinha que trabalha, que faz tudo isso. Isso é um absurdo. Se fosse eu fazendo isso, a minha mãe me pegava pela orelha. Minha mãe, se eu dormir um dia sem tomar banho, a minha mãe enchia a mão de sabonete e me acordava com o sabonete no olho, para aprender a fazer o certo. Não estou defendendo isso, porque só uma mãe pode fazer esse tipo de coisa. E mãe pode. Só que, se o Estado tem formas de se evitar essa pouca vergonha... Põe a imagem aí de novo. Olha que imagem vergonhosa. Olha esse bando de marmanjo aí. Vai capinar uma roça, vocês não querem, né? Outro dia eu tenho... Olha esse... Dá para ver? Será que dá para ver aqui? Eu estava capinando um terreno meu. Depois, se possível, vou colocar no próximo vídeo... do próximo programa, o vídeo, a foto minha capinando lá. Um terreno que eu fui lá e contratei uma pessoa que também não sou do ramo, mas capinei junto. Como que é capinar um lote? Vai capinar um lote. O que é isso? Um cara, esse pessoal aí, marmanjo, e depois vai furtar para os que são traficantes, trabalhar já não quer mesmo. É um bando de vagabundo. E o usuário... Por um lado, é refém de si mesmo, a gente tem que ver com empatia, mas por outro lado, vamos fazer esse cara trabalhar, vamos liberar ele dessa droga, liberar desse vício e fazer com que ele, limpo desse problema, ele possa ser produtivo para a sociedade. Porque, no final das contas, independente do respeito ao sofrimento da senhora que acorda e vai trabalhar e sofre tanto para conseguir trazer o pão de cada dia, no final das contas também tem o imposto de cada um. O imposto dela, o imposto de todos os outros trabalhadores, do imposto de todas as pessoas, de todos os trabalhos, seja do rico ao mais humilde, e é ele que banca toda a estrutura de assistência social que permite com que eles permaneçam na rua. E aqui vai um parênteses que a gente apoia toda a ação para amenizar as agruras do dia a dia dessas pessoas. Mas, se não tiver uma veia de escape disso, isso é um tapa na cara, isso é uma crueldade. Nada mais cruel do que você encontrar um irmão na sarjeta, no inverno, pegar um cobertor velho de pano de estofa, entregar na mão dele, falar tchau e falar assim, boa sorte. Nada mais cruel. E se a gente só ficar no assistencialismo e deixar ele fazer o que quiser, porque ele quer ficar na rua, porque é na rua que ele tem a liberdade de usar. Essa situação, esse cheque não é um checkmate. Quem entende de xadrez sabe o que eu estou falando. Essa situação de cheque, ela precisa ser revertida. E a gente só vai reverter isso estudando, botando estratégia, inteligência, vendo a situação e atuando com personalidade, atuando com firmeza. Essa é a contribuição do programa de hoje. Pensem nisso, contem com a gente. Eu quero você, eu preciso de você junto com a gente nessa luta. Siga minhas redes sociais, @eduardocruz.cps. Siga as redes da rádio, siga meu YouTube, Eduardo Cruz. Acompanhe nossos programas e vamos discutir junto, mas mais do que isso, vamos cobrar junto. Um grande abraço. Espero que do próximo bloco a gente vai ter uma entrevista muito especial. Estamos apresentando Nosso Bairro. Estamos de volta no nosso programa Nosso Bairro com Eduardo Cruz. Que bom ter vocês aqui acompanhando esse programa agora no terceiro bloco, viu, Beth? Bloco que a gente entrevista sempre um empresário ou uma pessoa relevante na nossa região, no nosso bairro. E, como vocês sabem,
primeiro bloco eu abordo questões relacionadas à zeladoria da cidade, sempre eu recebendo de vocês. Quero novamente agradecer todas as solicitações que vocês enviam, buraco na pista, poda de mato, de galho e luz nos postes. A gente está sempre acompanhando, respondendo e fazendo ofícios para a prefeitura, cobrando e acompanhando. A gente sabe que não é fácil atender todo mundo, mas muitas vezes com a ajuda do nosso programa a gente consegue acelerar. No segundo bloco, a gente sempre aborda a questão da segurança, a questão dos furtos da madrugada, e por causa disso eu trouxe uma companhia mais do que especial. A Beth, ela vai se apresentar para vocês, mas eu tenho a honra de dizer que já há anos eu venho fazendo um trabalho junto com ela, tanto no Conselho de Segurança do Cambuí, e vocês aqui sabem que esse programa nasceu de todo esse trabalho a partir do Conseg Cambuí, que a gente recebe as demandas da população e a gente acaba encaminhando as solicitações, e esse expertise culminou no nosso bairro, nesse programa aqui, que a Rádio Life FM abriu as portas para a gente fazer um programa que é voltado para você, cidadão. Então a Beth, ela está no Conseg e também no Núcleo de Vizinhança Solidária, que a gente vai poder apresentar melhor o que ele faz, qual que é o núcleo, o que o núcleo faz, qual que é o núcleo dela. Mas antes de tudo, eu queria que você se apresentasse para os nossos ouvintes da Rádio Life FM. Aqui quem acompanha meu programa nas minhas redes sociais no YouTube, Eduardo Cruz, no Instagram, @eduardocruz.cps. E Beth, fala a sua. Que alegria, que honra estar aqui com vocês, ouvintes, e que acompanham todas as plataformas da Life FM. E antes de qualquer coisa, eu quero dizer, o Eduardo resolve. Manda as coisas para ele porque ele resolve. Tudo que ele falou aí, ofício, ir atrás, de fato, eu sou uma testemunha. Já enviei muitos problemas para ele, coisas que eu falei, não, isso não tem jeito, mas sim, ele resolve. Obrigado. Então, que sorte se você está ouvindo aqui no seu carro, se não passou num buraco, pode ser que tenha sido o Eduardo que tenha resolvido esse problema para você. Então, Eduardo, é uma alegria, é uma satisfação, é uma honra estar aqui ao seu lado neste programa, e também vários trabalhos que a gente faz aí pelo Conseg e pelo Núcleo de Vizinhança Solidária. Eu sou Elizabeth, eu sou tutora do Núcleo de Vizinhança Solidária da Rua Itu e Arredores, e também sou diretora social do Conseg Cambuí. Sempre atuei no Conseg como uma participante, como uma pessoa que acredita nesse trabalho, nesse projeto da Polícia Militar. Ele vale a pena mesmo, tem que participar, porque a gente não pode só reclamar, não é, Eduardo? A gente também tem que fazer a nossa parte. E foi fazendo a nossa parte como cidadã que eu conheci o Eduardo lá no Conseg e criei um Núcleo de Vizinhança Solidária. É bom, é muito bom, mas temos problemas. Por quê? Não pela vizinhança, Eduardo, mas porque tem muitos furtos, tem muitas situações que elas não precisariam estar acontecendo nesse momento, e eu acho que é isso que traz a gente aqui hoje para conversar com esses ouvintes, telespectadores que estão vendo aí em plataformas que tem a imagem. E assim, assistam, ouçam, acompanhem e vem fazer parte com a gente nessa luta, porque essa luta é pelo bem de todos. Exatamente, Beth, que honra ter você aqui com a gente. E é uma luta já faz tantos anos aí, a gente que já fez programas juntos, programa de rádio ainda não, esse é o primeiro, né? Mas podcast, sim, muitas reuniões. E você que está nos escutando, você que está dirigindo, voltando para sua casa nessa sexta-feira à noite, lembrando que a gente está toda sexta-feira, a partir das 20 horas, na Rádio Life FM 97.7, e a gente entrevista geralmente empresários. Quem está escutando, você também que acompanha a gente, Beth, sabe que o intuito desse terceiro bloco é passar para a população o sofrimento de quem é furtado. Porque a justiça extremamente garantista, ela acha que o furto ele é algo menor do que o roubo, que é incisivo. O furto, por ser sorrateiro, não ter uma vítima naquele momento, a justiça, geralmente na audiência de custódia, libera o meliante. E a gente quer provar, nesse bloco do nosso programa,
que o furto ele devasta uma família, uma pessoa, um comércio, um estabelecimento, famílias de quem trabalha naquele estabelecimento, que muitas vezes ao fechar as portas por causa de um furto são demitidos e tem que se virar. Então é um conjunto de ações que acontecem a partir disso que a justiça interpreta como menor. Mas, por mais que a gente entreviste empresários majoritariamente para demonstrar o quanto que eles sofrem nesse momento, hoje eu quis um momento especial, chamar você exatamente por isso que você comentou do Núcleo de Vizinhança Solidária. Eu queria que você, antes de explicar tudo o que você faz, porque você é uma referência, inclusive dentre os núcleos de vizinhança solidária, que é um projeto da Polícia Militar, dentre os núcleos da cidade ou da nossa região do 13º DP, você é um dos que mais é atuante, a tutora que mais se posiciona, faz a diferença. Mas eu quero saber, dá pra gente uma pitada aí de quais são alguns dos problemas que acontecem na sua rua. Quem está só ouvindo não consegue... Eu vou falar a minha inquietação quando começou a falar do Eduardo. Quem está assistindo está vendo que eu estou assim com comichão. Porque assim, como isso pode ser considerado menor? Jamais. Jamais. Menor para quem? Quem está falando isso? Quem está garantindo esse direito de considerar que você tem uma fiação roubada? Se você é um salão de beleza, por exemplo, você perdeu a agenda inteirinha. Você perdeu... mas se ele só roubou um fio, ele não ameaçou. Ele não ameaçou, ele fez pior até. Ele colocou em risco todo um negócio, todo um comércio. Lá na rua, o Núcleo de Vizinhança Solidária da Rua Itu e Arredores, ele tem uma particularidade, porque ele não pega só um pedaço de uma rua, ele pega várias ruas, tanto que é um núcleo bem acompanhado nesse sentido, de que nós temos comércios, temos igrejas, temos prédios, temos residências. Então eu vou trazer 3 exemplos recentes de como esse furto considerado pequeno, menor e irrelevante causa um transtorno imensurável. Um exemplo foi uma casa, a proprietária comprou o imóvel, era um imóvel que estava abandonado, que tinha invasão. Graças ao programa de vizinhança solidária, sempre teve a polícia, a guarda municipal, sempre que foi chamado foi, mas até então já estava deteriorando a casa. A nossa sorte foi que essa empresária comprou a casa para transformar numa clínica. Então ela pensou, eu vou alugar salas comerciais e vou trazer movimentação para a rua. Ninguém quer alugar a sala. Isso não é um gasto, Eduardo? Isso é considerado menor? Por causa das questões de furto, por causa do histórico que tem na rua? Um outro caso, temos um salão ali na rua que tem uma clientela bem relevante. Só que o que acontece? Ao lado tem uma casa abandonada também, onde essas pessoas em situação de rua vão lá e fazem toda sorte na rua, fazem tudo o que eles querem na rua, porque eles precisam daquele pedaço ali. Com isso ele está perdendo clientela, porque as mulheres têm medo de ir lá, de estacionar, quando você desce você pode ser abordada, questão de cheiro, questão de higiene, questão de saúde pública, e também a depredação de furto. Isso é menor? Isso não é menor. Já roubaram a câmera deles, já roubaram fiação, já roubaram a plaquinha de identificação, tudo que eles podem levar para vender, sabendo se tem um valor ou não, eles arrancam e destroem. Isso não pode ser considerado menor. Então, ele também está com prejuízo. Agora, para ele não perder mais clientela, ele está investindo muito, está modificando a fachada, ele está tentando fazer o que for possível para que a clientela ou retorne ou não vá mais embora. E o último caso também, extremo, nós temos um outro comércio que cuida da rua, que cuida do entorno, para que a clientela dele possa usar o estacionamento, só que as pessoas passam na rua e quebraram o para-brisa do carro frontal inteirinho, e de maldade, porque tentou furtar uma coisa, não conseguiu, pegou uma pedra e arremessou. Mas por que você fala isso? Porque a gente viu isso, nós temos as imagens da câmera, só que, acredite, não significa nada essa imagem, porque não foi em flagrante. Exatamente. E uma coisa que é muito importante pautar, aqui a gente aborda essa problemática da degradação da região central, da epidemia de furtos da madrugada, que uma região central ampliada da cidade
vem sofrendo, mas muitas pessoas não sabem a característica de grande parte desses moradores de rua. Porque o conceito de morador de rua, ele se moldou ao longo dos últimos anos. Antigamente a gente pensava que majoritariamente o morador de rua era aquela família em cujo o pai de família foi mandado embora, a mulher também perdeu o emprego e a família não se viu com nenhuma outra alternativa a não ser ficar embaixo de um viaduto, etc. Mas hoje em dia, infelizmente, mudou esse conceito. E dados oficiais, a gente até já abordou esses números aqui no programa, mas nunca é demais a gente comentar de novo. 90% dados da Secretaria de Assistência Social de Campinas, 90% dos moradores de rua usam substâncias químicas, seja álcool, crack, cocaína, maconha, etc. E aí, eu estou falando de grandes quantidades. Não é uma cervejinha no fim de semana. A gente teve, nos últimos anos, 11 mortes por consumo de metanol, álcool de posto de gasolina. Então, é beber forte, é usar crack. Estudos dizem, uma média de 5 pedras de crack por dia. Então, é um problema isso, que quando você diz que eles incomodam, não é um simples fato de, eu estou no Cambuí e não quero ser incomodado. Não, isso é um impacto relevante no comércio. É você pedir de uma forma assintosa para um cliente, por exemplo. Quando ela fala sobre sujeira, nós temos vídeos de diversos comércios dos moradores, dessa parcela de moradores que não está nem aí, fazendo necessidades, fezes na porta dos estabelecimentos. É uma coisa surreal. E esse tipo de sofrimento se alastra para toda a sociedade. A gente tem uma empatia com eles, que vivem esse sofrimento, mas o problema é tragar mais pessoas também para o mesmo sofrimento. E quem tem que limpar esses dejetos é o próprio empresário. Porque se ele quer a porta dele limpa, se ele quer um pouco de dignidade, de higiene, é ele que tem que pôr a mão nisso. Não é nenhum poder público, não é nenhuma entidade que baixa ali, aquela mesma que está falando assim, não, isso é de menor relevância. Não é isso que vem limpar. Então, assim, o sentimento que reinou nesses 3 casos que eu citei é medo. Não é rejeição, não é seletivo, não é eu não quero, é medo. Medo de montar um comércio. O outro, medo de expor o risco do cliente dele. O outro é medo de acabar com a clientela, é medo de contaminação, porque ele trabalha com saúde, ele trabalha com beleza. Ele não pode ter fezes na porta dele, ele não pode ter destruição, ele vende beleza, o outro vende saúde, outro quer vender... enfim, quer usar o espaço para agregar, para trazer movimento, para trazer movimentação, tanto de pessoas como financeiro também. É para a prefeitura, a gente não pode desconsiderar isso. Então, assim, é um imposto a menos, é alguém que vai fechar o comércio, sentimento de medo. Não deveria ser isso que reina na rua, deveria ser outra coisa. Com certeza, e eu quero ainda complementar uma questão que você falou muito importante. E você, o ouvinte aqui da rádio, que acorda de manhã, que pega um ônibus para, às vezes com baldeação, troca 2 ônibus para ir trabalhar, passa o dia inteiro trabalhando, volta para casa, pega ônibus, chega esbudegado, cansado na sua casa, ainda tem serviço, dorme pouco, volta a trabalhar porque você quer sustentar a sua família de forma digna. Você sabe quem que limpa essas fezes, por exemplo, na porta dos estabelecimentos? O funcionário. Muitas vezes, uma funcionária que pega o ônibus 4 horas da manhã na casa dela, baldeação, e sofre para chegar para trabalhar e se depara com essa situação de uma pessoa que está aí consumindo droga e dormindo na calçada durante a tarde inteira. Transmitindo doença. Ela corre esse risco. Quem revira o lixo, quem que limpa é o gari, aquele herói que sai correndo a cidade inteira, trabalhando, batalhando para a cidade de todos ficar limpa. Sim. E é ele que tem que limpar, o cara joga para cima todo o lixo das caçambas. Isso é justo com o nosso querido gari?
E são eles que limpam. Que às vezes você pensa, é o empresário rico, ele que limpe. Mas não, no final das contas é o funcionário humilde. Isso é uma questão importante. E eu queria perguntar para você, como que o Vizinhança Solidária, no seu caso, se uniu e o que você falaria para as pessoas que de repente se interessaram em fazer um núcleo na sua rua? Qual que é o retorno disso? Eduardo, o núcleo de vizinhança solidária ele é um acalento para essas situações, porque a gente discute ali no grupo. Então, são compartilhadas as imagens, são provas daquilo que está acontecendo. E é através do núcleo de vizinhança solidária, né, do PVS, que é um programa de vizinhança solidária, que a gente chega no Conseg. E o Conseg é que ajuda a resolver isso, porque o Conseg vai protocolar, é feita uma ata, essa ata ela é encaminhada, o governo tem acesso a essas informações, então assim, é muito sério isso, sabe? É muito bem feito isso. É isso que dá essa sensação, a contrapartida do medo, a gente tem essa sensação de que estamos sendo olhados, de que estamos sendo vistos, que alguém está se importando. Consegue nessa hora, uma entidade, não é entidade, é um órgão, né? É uma instituição que olha para essa situação, sabe? Não com pena, mas olha, como eu posso fazer para ajudar? Então, é muito importante que existam os núcleos, porque ele fortalece, ele orienta, né? Nós não podemos ser justiceiros, isso é sempre muito explicado, não é esse o nosso papel, não somos nós os responsáveis por isso, mas somos nós os responsáveis por levar esta situação adiante, dizer essa situação precisa ser resolvida. Nós não queremos tirar as pessoas da rua, ao contrário, a gente quer muito movimento na rua, mas a gente quer que todos, exatamente todos, tem o mesmo direito. O mais rico que está pagando aquele IPTU para ocupar aquela calçada, até aquele que por algum momento quer dormir ali, por um momento que não está pagando nada, mas quer dormir ali, ele pode. É a sua calçada, seu direito de circular. A gente entende essa situação, mas a gente queria que ela não existisse, né? E aí fica um puxão de orelha aí para quem está ouvindo e tem esse poder. A gente não quer eliminar as pessoas, a gente quer que todas as pessoas tenham o mesmo direito, dignidade e decência. Para você fazer o seu núcleo de vizinhança solidária, querido ouvinte, vale muito a pena, mas você tem que procurar o seu Conseg. Tem tanto site, né, na prefeitura, você joga lá no Google Conseg, vai aparecer o Conseg Cambuí, porque ele é super ativo, pode falar com o Eduardo, sim, e ele passa a orientação. Tem toda uma forma de ser feita, tem palestra, tem orientação, é gratuito, é de forma voluntária, você não gasta nada, pelo contrário, você ganha. Você ganha uma sensação de paz, você ganha dignidade por você estar fazendo a sua parte, você ganha conhecimento porque você começa a compreender melhor o funcionamento da sociedade quando você participa dela. Exatamente. Inclusive, foi com essa experiência do Conseg que a gente acabou tendo a ideia de ampliar cada vez mais, criando o nosso bairro, para poder, não só no Cambuí, mas também na região central, Taquaral, tantos posts que a gente faz. Vem pro Taquaral, vem pro Vila Itapura. Isso. E o programa de rádio serve para isso, para a gente ampliar esse trabalho que se iniciou no Conseg. Beth, eu queria, como encerramento, suas palavras finais, você dá um testemunho para todos do que você acredita que a participação popular pode reverter, pode ser uma ferramenta para reverter toda essa situação que a gente vê, esse encontro da região central, degradação, e se você acredita nisso, e se sim, como que você acredita que possa ser feito? Acredito muito que quando as pessoas se unem, fica mais fácil você compreender que tudo é para todos. A minha mensagem é assim, faça parte da sua rua. O meu exemplo é muito clichê, mas é muito real. Olha a rua antes e depois do Vizinhança Solidária. As pessoas se conhecem, se cumprimentam e se ajudam. Eu acho que só isso já valeria a pena. Então, assim, acredito sim, acho que vale sempre a pena sim, e pode ser 2, 3 casas. Procurem saber o que é esse PVS, procurem saber o que é o Conseg, como que ele atua, e vamos nos unir, porque assim, é só junto que a gente é mais, né? Muito bom. Meus amigos ouvintes, aqui a gente encerra o nosso programa, toda sexta-feira às 20 horas, aqui na Rádio Life FM, programa Nosso Bairro com Eduardo Cruz. Que honra estar aqui com vocês, que honra receber a Beth no nosso programa. Venha mais vezes e nos vemos semana que vem. Um grande abraço. Você ouviu Nosso Bairro com Eduardo Cruz.